Bem-vindos! Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor. E estou aqui para fazer algumas considerações sobre o meu livro intitulado Relações Grupais e Desenvolvimento Humano. Pretende-se, com este trabalho, relevar a importância que têm tanto os agentes de socialização nos processos interacionais dos grupos, como as mais-valias que estes podem trazer ao desenvolvimento do ser humano. Sendo certo que o homem nasce e cresce e morre fazendo a sua caminhada a par e passo com os outros, os grupos constituem para ele lugares de aprendizagens e referências de inspiração, tanto para os papéis que têm de desempenhar, como para as formas de pensar, de sentir e de agir. A estrutura deste livro assenta na constituição de 20 capítulos. O primeiro trata dos fundamentos epistemológicos da ação humana e com ele se pretende equacionar o conhecimento à luz da ciência e do senso comum. Faz-se também uma distinção dos paradigmas positivista e compreensivo e, por proximidade, remete-se o processo de compreensão empática proposto por Carl Rogers para as relações humanas para o processo de compreensão empática proposto por Max Weber para a investigação em sociologia. O segundo capítulo faz algumas considerações epistemológicas sobre a relação entre a complexidade organizacional humana e a sua capacidade produtora de símbolos e de comunicação simbólica. No terceiro capítulo são abordados os diferentes aspectos da comunicação não verbal, suas modalidades expressivas e referenciais teóricos sobre este assunto. Relativamente ao quarto capítulo, sobressaem os diferentes fatores sociais, históricos, filosóficos e científicos que deram razão de ser à emergência do paradigma comunicacional no Ocidente, referindo-se a passagem o papel capital que teve neste processo a cibernética, a teoria dos sistemas e a teoria da informação. Quanto ao capítulo 5, nele são tratadas as diferentes variáveis da ação humana que podem transformar-se em barreiras às interações sociais, dizendo estas respeito aos fatores pessoais, sociais, fisiológicos, de personalidade, de linguagem e psicológicos. No capítulo 6, consideram-se os grupos como sistemas interacionais. São distinguidos os conceitos de grupo e de não grupo, apresentadas as características que definem um grupo, suas funções e, finalmente, a intervenção nos mesmos. Centrando-nos no capítulo 7, o indivíduo, enquanto ator social, é confrontado com a sociedade no processo da sua formação e desenvolvimento pessoal. Para isso, são descritas as etapas deste desenvolvimento à luz das 7 idades propostas por Erik Erikson e caracterizada à fase da adolescência. O processo de formação de identidade é confrontado com a estrutura de relações sociais na perspectiva do sociólogo Norbert Elias. O capítulo 8 traz-nos o problema do desvio comportamental como um conceito relativo que importa situá-lo no quadro dos contextos sociais em que é reproduzido. Já no capítulo 9, o desvio comportamental é associado à toxicodependência como exemplo de perturbação pessoal e social. Quanto ao capítulo 10, perspectivam-se os processos de comunicação no sistema familiar e estabelece este como mediador entre o indivíduo e a sociedade. E porque a família é um agente de socialização primária, no capítulo 11, a problemática da comunicação é tratada como um processo social básico das relações sociais. Para isso, analisam-se em pormenor os axiomas de comunicação propostos pela Escola de Palo Alto para os sistemas de interação.
No prosseguimento desta temática, a família é perspectivada no capítulo 12 como um sistema de interações a partir do qual se abordam as regras do seu funcionamento, as funções, a estrutura e os papéis. Como nem sempre os sistemas interacionais se adaptam interna e externamente de forma pacífica, no capítulo 13 perspectivam-se as suas patologias de acordo com a pragmática da comunicação referida por Paul Václavic e outros. Sendo o processo de socialização o mecanismo básico de preparação e adaptação dos indivíduos à vida social, este assunto mereceu, no capítulo 14, um desenvolvimento amplo e aprofundado. Tal processo é visto de forma sistémica e dele se destacam os diferentes agentes de socialização. Dada a importância fundamental do meio social no projeto de vida dos sujeitos, o capítulo 15 é destinado a analisar os diferentes aspectos que se relacionam com o processo de autonomia e desenvolvimento dos mesmos. Como a autonomia é um processo, a maioria das vezes, pouco pacífico, não deixam de ser tratados assuntos como a autonomia parental, comportamental e autonomia afetiva. Para além disso, a identidade do adolescente na relação com o outro e com o meio social, bem como a perspectiva temporal do jovem, são matérias estreitamente relacionadas com as anteriores e que aqui não foram esquecidas. Estabelecendo a relação entre a socialização mal-sucedida e os comportamentos desviantes, o capítulo 16 analisa em pormenor as causas da degradação da relação familiar, as disfunções escolares e dos meios de comunicação social e as preocupações da comunidade face à toxicodependência. O capítulo 17 debruça-se sobre o desenvolvimento humano e o papel da facilitação das interações nos grupos. Neste, são também desenvolvidas em pormenor as condições necessárias ao desenvolvimento grupal e humano, bem como a postura que deve ter o facilitador deste tipo de grupos. Já o capítulo 18 traz-nos ao conhecimento as diferentes variáveis que num grupo de desenvolvimento podem constituir processos anómicos, deles podendo retirar-se ilações quanto aos objetivos deste tipo de grupos e às consequências que o seu mau funcionamento pode ter na vida e no futuro daqueles que neles participam. Quanto ao capítulo 19, que trata dos grupos de desenvolvimento humano, são nele apontados os objetivos próprios dos chamados grupos de encontro e as diferentes etapas que caracterizam o processo deste tipo de grupos específicos. Finalmente, no capítulo 20, é apresentado um modelo de desenvolvimento humano baseado no pensamento de Carl Rogers. É feita uma introdução a alguns pressupostos deste modelo, seguida dos aspectos principais da teoria da personalidade e da alienação do desenvolvimento humano face aos constrangimentos sociais. Desejo-vos muita sorte na leitura deste livro, porque é uma obra muito extensa, muito completa e que tanto ajuda profissionais da comunicação, como profissionais da sociologia e até da psicologia. Até à próxima.